se eu vou fazer muita coisa do teste, mas pelo menos a exponencial complexa, não sei se está todo mundo... Quer dizer, recordando assim, né, a ideia é pegar a fórmula de Taylor da exponencial, né? Quer dizer, bom, mas essa fórmula a gente pode aplicar para número complexo, z igual a x mais y, aí você faz e elevado a z, mesma coisa. Mas, bom, os detalhes, mais ou menos, vamos dizer, seria mais ou menos a mesma ideia, né? Você deriva em relação a z, como se fosse um polinômio e tal, vê que a derivada exponencial é ela mesma, mas isso fica meio subjúdice, vamos dizer assim, né? Então, um caminho é você dizer, bom, mas se eu fizer e elevado a i θ, né, isso aqui vai ser somatório de n igual a zero, infinito, de i θ elevado a n sobre n fatorial, e aí você vê que as potências pares são reais, as potências ímpares são imaginárias, e você olha para a série e dá a série do cosseno mais i vezes a série do seno. Bom, até você pode daqui tirar, né, se você fizer e elevado a iπ, vai ser menos 1. Fórmula famosa. Eu gosto mais dela como e elevado a iπ mais 1 igual a zero. O que eu acho, vamos dizer, fascinante nessa fórmula é o seguinte, é que o 1 é o número da aritmética, o π é da geometria, o i é da álgebra e o e é da análise. Eles se juntam aqui nessa coisa. Mas, bom, de qualquer maneira, vamos dizer, você olha para isso e diz, tá tudo bem. E se você supuser, claro que é elevado a x com x real, continua a mesma coisa. Se você supuser que é elevado a z1 mais z2 tem que ser e elevado a z1 vezes e elevado a z2, então se você fizer e elevado a mais bi, isso vai dar e elevado a a elevado a bi, que é e elevado a a cosseno θ mais i seno θ. Isso não é uma demonstração, vamos dizer assim. Você teria que rebolar para mostrar que isso daqui vale. Mas você pode inverter e dizer, essa definição aqui vai me levar a detalhes técnicos que eu não controlo, e dizer, bom, então vamos mudar e dizer, isso é a definição. Tá? Então a gente vem com esse pano de fundo todo e diz, não, essa vai ser a nossa definição, porque aqui a gente não precisa somar série nem nada. E é relativamente simples, né? Se você fizer z1 igual a x1 mais y1 z2 igual a x2 mais y2, você joga nessa fórmula aqui, você vai ter que e elevado a z1 mais z2 vai ser e elevado a z1 vezes e elevado a z2, usando o que a gente sabe da exponencial do cosseno e do seno. E a gente vai usar também, se você fizer, digamos que você olhe para isso aqui, bom, voltando em outra coisa, né? A função exponencial é super importante para resolver equações diferenciais simples, né? Quando você tem um A real e você quer uma função x de t, tal que x ponto de t, vou botar x', né? X' de t, vou deixar o ponto, acostumando. Tá? X ponto de t é igual a x de t. Bom, você pode adivinhar, x de t igual a e elevado a t vezes alguma constante.
Ou simplesmente dizer, não, ele pode dizer, bom, isso aqui tem que ser x ponto de t. Vou botar sem o t. X ponto mais ax menos ax igual a zero. Então, se eu multiplicar por e elevado a menos at x ponto menos a e elevado a menos at x, isso é igual a zero. Isso aqui é a derivada de e elevado a menos at x de t. Então, se a derivada disso é zero, e elevado a menos at x de t é uma constante, e x de t é igual a constante vezes e elevado a t. Então, aqui é uma demonstração mais segura. Tem uma maneira de fazer aqui dividindo por x, mas sempre você vai ter que supor que x não se anula. Essa aqui é mais macetosa, mas é mais rigorosa, né? E aí você pode se perguntar, mas e se esse cara fosse um número complexo? Daria também, se eu tivesse assim, digamos assim, que você tivesse uma função z de r em c, que nada mais é que o R2 com uma operação a mais, né? Então, a curva satisfazendo o vetor velocidade igual a um certo número complexo A mais BI Z. Vale a pena olhar que se você fizer E elevado a T A mais BI, usando a definição, isso é E elevado a TA, que multiplica cosseno de BT mais I seno de BT, a rigor. Eu contei para vocês, né, que eu dei aula no curso de computação, eu botei esse negócio aqui sem parênteses, deu uma merda fodida. O cara de computação sabe abrir e fechar os parênteses, é uma coisa assim, básica, né? É como em direito, você aprende que não pode perder o prazo. Sabe disso? Você tem um direito, mas você tem um prazo para exercer aquele direito. O juiz dá uma sentença, você tem um prazo para recorrer. Se você não fizer no prazo, perdeu. A mesma coisa que não fechar o parênteses, ou não botar uma coisa assim entre parênteses. Bom, mas isso daqui, se você derivar em relação a t, né? Bom, aqui você vai dar a elevado a t, cosseno, vou botar sem parênteses ainda, mais e elevado a t, aí você vai ter menos b seno bt, mais ib cosseno bt. Isso daqui é igual a... você tem que botar E elevado a t em evidência. Aqui você tem A mais IB cosseno BT menos, vamos dizer, mais B B mais A, certo isso? A mais IB, certo? I seno de BT, né? Aqui você tem o A, I seno de BT, e aqui o IB, esse coisa dá menos B, e isso é igual a mais BI elevado a mais BI T.
Então, significa que esse cara daqui, né, se você fizer z de t igual a e elevado a mais bi t, então você vai ter z ponto de t igual a mais bi z de t. Tá legal? E aí, se você tiver uma equação assim, né, vamos dizer, se você tiver isso daqui, você pode multiplicar por E, vamos dizer, você pode dizer, bom, imagina que eu sei que isso tem a solução para isso. Se você, ao contrário, pensar z ponto menos a mais bi z igual a zero, você multiplica, né, por E elevado a menos E elevado a menos a mais bi t igual a zero, e aí é a mesma coisa, né? Isso aqui é a derivada de E elevado a menos a mais bi t, faltou um z aqui, né? Z, isso é igual a zero. E aí, tá, você é a derivada de uma coisa que tem duas coordenadas. Se essa derivada é zero, a derivada da primeira coordenada é zero, a derivada da segunda é zero, então as duas são constantes. Então a sua curva é uma constante, que você pode representar por um número complexo. Quer dizer, daqui você pode dizer, bom, z de t vezes E elevado a menos a mais bi t é igual a uma constante, essa constante aqui, em C. E aí você tem z de t é igual, multiplicando, né? Tá, aqui já sabemos que funciona, né? A mais bi t vezes C. Então, o mesmo truque para resolver uma equação, essa equação assim que a gente fazia para número real aqui, vale para complexo. Tá? Estou fazendo porque isso vai simplificar minha vida na resolução de equações diferenciais. E aí, Leonardo? Tá tudo bem ou você está olhando assim? Pô? Não, mas é porque para evitar... Bom, peraí. Você está fazendo cálculo 2? Então, primeira coisa foi isso, né, que eu defini. Eu disse, se z é igual a x mais y, em vez de eu definir pela série, que me levaria a ter que derivar uma série com números complexos, que seria uma coisa, vamos dizer, que exigiria algum cuidado. A gente viu no cálculo 1 que, vamos dizer, derivar, né, se uma sequência de funções tende para uma função, não quer dizer que as derivadas tendem para a derivada da função. O exemplo célebre é mostrar que, basicamente, que a soma dos lados de um triângulo é igual ao terceiro. Ou, vamos dizer, pegar assim uma função constante, você pode aproximar por coisas assim, que estão perto dessa constante, mas têm derivadas grandes. Então, vamos dizer, essas funções assim tendem para essa, mas as derivadas, pelo menos pensando na convergência pontual, não convergem. Então, derivar uma série exige algumas precauções. No caso, a gente fez a derivada da série de potências, mas já foi penoso. Então, não estou querendo passar por aí. Então, eu fiz alguns preliminares e disse, bom, mas se tudo está
tudo é como deveria ser, eu vou dizer E elevado a Z vai ser E elevado a X vezes cosseno Y mais I seno Y. E aí, usando isso como definição, eu posso esquecer a série e ver que essa função tem essa propriedade aqui, basicamente, que é a principal. Está substituindo aqui, E elevado a... E aí, a partir disso, eu posso sair fazendo contas, derivando. Porque aqui, quando eu derivo, claro, eu poderia partir em coordenadas, né? Porque aqui eu poderia, antes de derivar, como eu derivei nessa aqui, eu podia fazer E elevado a AT cosseno BT mais I E elevado a AT seno BT, e agora isso aqui é a primeira coordenada, isso é a segunda coordenada. Eu derivo aqui, mas tudo funciona basicamente porque eu aprendi que os produtos, todos os produtos se derivam como um produto. Vamos dizer assim. Né? Nas regras de derivação, né, eu tenho funções, né, eu tenho uma função, sei lá, x de R em Rn e uma função y de R em Rn. Aí, dependendo das circunstâncias, eu posso fazer várias coisas, vários produtos com essas funções. Vamos botar aqui n igual a 3, n igual a 3. Então, aqui eu posso, por exemplo, fazer x escalar y é um produto, x vetorial y é outro produto. E eles têm a propriedade distributiva. E aí o que a gente viu é que, por conta de continuidade, assim, isso se deriva, né? Se eu quiser derivar isso aqui, isso vai dar x ponto y mais x y ponto. Isso aqui, se eu derivar, vai dar x ponto vetorial y mais x vetorial y ponto. Você bota lá, basicamente, né? Basicamente é o seguinte, você tem um produto U, produto por V. Aí você vai derivar, tá? Essa aqui é U de T, V de T. Aí você vai fazer o quê? U de T mais delta T, produto por V de T mais delta T, menos U de T, produto por V de T, sobre delta T, para derivar. E aí, isso daqui, você pode escrever assim, é U mais delta U, produto por V mais delta V. Tá, U mais delta U é isso, menos U de T. Beleza. Quer dizer, é U de T, isso daqui é igual a U de T mais U de T mais delta T menos U de T. Esse daqui é o delta U. Mesma coisa para o delta V. Então você pode escrever assim, né? Menos UV sobre delta T. E aí vai funcionar exatamente como o produto de funções de variável real. O que caracteriza esses produtos todos como produtos é a distributividade. Então, isso daqui vai dar U por V mais delta U. Só não pode garantir, só não pode trocar a ordem, porque nem todos os produtos são comutativos. Então, delta UV mais U delta V mais UV. Né? Aliás, o V já estava aqui. Mais delta U delta V, menos U V. Aí você corta aqui, bota aqui o delta T aqui embaixo desse, aqui bota o delta T embaixo desse, aqui tira para o ímpar, ganhou o delta V, o delta T veio para cá,
Isso aqui tem um limite, isso vai para zero. Então, isso aqui vai para zero. E isso aqui vai para o ponto V mais o V ponto. Não pode trocar a ordem aqui. Tá? Então é isso. Então vale para produto escalar, vale para produto vetorial, vale para o produto de matriz, vamos dizer, M de T, vezes o vetor V de T. Isso também é um produto, vai valer a mesma coisa. Vale para o produto de números complexos. E aí, toda vez que tem um produto, você deriva com o produto. Vale até para o determinante. O determinante é uma espécie de produto. O determinante 2 por 2 claramente é um produto. Mas o determinante n por n é um produto de n parcelas. Então, se você tiver assim, ó, o determinante de U1 de t, o n de t, se você quiser derivar isso aqui, vai dar o determinante. Aí aqui vai ser o U1 ponto, o 2, o n, mais o determinante de U1, o 2 ponto, o n, mais etc., mais o determinante de U1, o n menos 1, o n ponto. Porque o determinante também tem uma distributividade, então você também pode... É um pouco mais complicado, porque vai ter um monte de termos, mas basicamente, vamos dizer, você vai ter termos em que você tem mais caras tendendo a zero aqui, você vai ter melhor. Então isso é uma mão na roda. Eu até nesse livro 4 eu gastei um tempo lá no capítulo discutindo essa derivada do produto, porque ela é bastante útil. Tá? Então, CVGA também é cálculo 2. Não, mas é um pouco, para mim, a minha função do CVGA é um pouco estar acompanhando. Tá legal? Então, a gente pode usar a exponencial complexa. Por que eu estou interessadíssimo nisso? É porque eu usei uns truques assim para resolver a equação diferencial. Aí quando eu caí em equação diferencial de segunda ordem, quando eu tinha uma coisa assim, tipicamente, vamos dizer assim, nós temos lá um massa-mola, aqui o zero, né? Aí você estica aqui até a posição x, e aí você tem basicamente, né, x 2 pontos de t, massa vezes x 2 pontos igual, vou botar assim um menos K2x de t, massa já está garantido que ela é positiva, essa constante da mola, só para dizer que ela é negativa. E aí, eu ainda posso botar o seguinte, né? Eu estou aqui, e eventualmente eu estou aqui com uma velocidade para cá, e eu posso ter uma força para cá, que seja alguma coisa também menos α2 x ponto de t. Então, eu poderia ter aqui ainda menos α2, uma força contrária à velocidade, algum atrito, alguma coisa assim. E aí a gente joga isso aqui, divide por m, né? Então você fica x 2 pontos de t, bota aqui um menos sigma 2, menos, sei lá, menos sigma 2x. Então aqui você vai ter uma coisa assim, x 2 pontos mais gama 2 x ponto mais sigma 2x igual a zero. E um truque bonitinho aqui é você introduzir um operador D de derivação, então aqui seria D2x mais gama 2 dx mais sigma 2x igual a zero. E dizer, mas eu posso escrever isso assim, D2 mais gama 2D mais sigma 2. Aqui é a identidade. X
igual a zero. Então, eu opero esse com esse, esse com esse, esse com esse. E isso daqui, eu posso, assim como eu olho para a equação, se fosse a equação de segundo grau, x2 mais gama 2, x mais sigma 2 igual a zero, eu escreveria, né? Escreveria x menos R1, x menos R2 igual a zero, onde R1 e R2 são as raízes aqui. Então, eu posso pegar isso aqui e escrever assim, ó, D menos R1, D menos R2, x igual a zero. Vai dar bonitinho, porque se eu operar aqui, eu vou ter D menos R1. Aí aqui eu vou ter x ponto menos R2x. Aqui significa que eu vou ter que derivar isso aqui, então aqui eu vou ter x dois pontos menos R2 x ponto menos R1 x ponto mais R1 R2x igual a zero. Isso era aquelas coisas que a gente decorou lá para fazer o Enem, disseram que caía. Não deve ter caído, mas isso aqui é x dois pontos menos a soma das raízes, x ponto mais o produto das raízes x. Então, isso aqui é exatamente isso daqui. Tá? Então, funciona. E aí funciona, é legal porque é o seguinte, ó, eu pego, digo, então eu vou chamar isso aqui de y, resolvo essa equação y' menos R1y igual a zero, você resolveu usando a exponencial, e depois eu igualo isso a y e eu também consigo resolver. O problema é quando essas raízes não são reais. Com as raízes reais, eu vou... Pronto. Quando as raízes não são reais, mas agora, se elas não forem reais, eu também sei resolver. Porque eu tenho exponencial complexa. Então, ela entra aqui para eu poder fazer a mesma coisa com raízes negativas. A rigor, isso podia ser uma equação de milionésima ordem. Se eu tivesse todas as raízes, eu decompunha assim e ia fazendo. Vai depender de calcular umas integrais e tal. Como assim o quê? É que tem um barulho aqui. Para a equação de ordem maior? É porque o negócio é o seguinte, ó. Eu resolvi assim, né? X ponto igual a x. Então, isso me deu x ponto menos a x igual a zero. Mas, na verdade, se eu tivesse posto aqui uma f de t, também dá desde que eu consiga resolver as integrais que vão aparecer. Porque aqui eu multiplico, eu faço x ponto e elevado a menos at menos a e elevado a menos atx igual, agora não vira zero, mas f de t é elevado a menos at. E aí eu sei que isso daqui é a derivada de e elevado a menos at x de t, que é igual a f de t e elevado a menos at. Então aqui eu só tenho que saber integrar esse negócio. Se eu souber integrar, eu vou ter
E elevado a menos AT x de t igual a alguma coisa aqui, uma g de t que vai aparecer aqui. A g de t mais uma constante, digamos. Sim, dependendo de quem seja a função, eu posso conseguir calcular essa primitiva ou não. Mas, pelo menos está lá em termos de uma primitiva. Se eu não conseguir precisar, eu calculo numericamente com a precisão que for preciso, se tiver o tempo e o computador, vai-se em frente. Mas pelo menos você vai ter uma solução. Né? Outra maneira que eu não comentei muito aqui, mas você também pode resolver isso aqui, se você escrever x de t igual a somatório de AN x elevado, t elevado a n, substituir aqui e fizer as contas com a série de potências, também funciona. Se for zero aqui, beleza. Vai dar bonitinho. Se não for, pelo menos você vai poder multiplicar essas séries aqui, quantos termos você estiver disposto a multiplicar, ou a menos que apareça uma fórmula mágica, né? E integrar termo a termo essa série aqui também. No caso do zero aqui, se for, por exemplo, o massa-mola, que eu estou lá resolvendo massa-mola, pensa sem atrito, ou mesmo com atrito, você faz as contas assim e sai. Sai bonitinho. O quê? Assim, aqui mas eu estou dizendo, se você fizer assim, x dois pontos, vamos dizer, mx dois pontos igual a k2x. Aí você faz x2 menos k2. X dois pontos igual a menos k2 sobre mx. Chama isso aqui de menos sigma 2x, alguma coisa assim. E aí faz x de t igual a somatório de AN t elevado a n. Aí joga aqui, nessa equação. Aí você vai ter uma fórmula de recorrência que vai te dar o AN mais 2 em função do AN. Que é sempre legal isso, né? Porque se você tiver o A0, que é a posição inicial, e o A1, que é a velocidade inicial, com o A0 você tem o A2, com o A1 você tem o A3, e assim você vai. Né? E você faz a conta e vê que aparece lá os senos e cossenos e tal. Não é tão difícil. Tá? É uma maneira, talvez a maneira mais simples. Isso aqui é Newton. Newton inventou as séries de potências para isso, para resolver equações diferenciais. Eu já vi uma lenda que ele teria deixado em linguagem cifrada a mensagem de que o segredo de tudo era resolver as equações diferenciais. Mas ele fala explicitamente no livro dele que o problema principal é derivar e integrar. E com a série de potências ele pode integrar e derivar o que ele quiser. Mas fica subentendido que ele é capaz de achar a série de potências de qualquer função simples que seja dada. E fica não entendido qual é a questão do raio de convergência da série de potência. Aí passam mais 150 anos e o Cauchy explica isso melhor. Então, nós estamos aqui na questão de resolver equações diferenciais simples. Eu não vou me alongar sobre muitas coisas, porque tem um curso de equações diferenciais no próximo período. Oi. Não sei falar alguma coisa, não? Então, eu só estou pensando assim, que eu tenho aqui o mx dois pontos igual a menos k2
x, e eu quero resolver esse problema. Em princípio, eu tenho x de 0 e x ponto de 0 conhecidos. Posição inicial, velocidade inicial. Ou pode ser alguma coisa semelhante. Então, eu faço isso daqui, né? Eu olho aqui, x dois pontos mais K2 sobre mx igual a 0. Aí eu tenho D2 mais K2 sobre m x igual a 0. E aí eu tenho raízes imaginárias. Quer dizer, isso daqui é D mais K sobre raiz de m i, D menos K sobre raiz de m e x igual a 0. Em geral, né, quando eu tiver D menos R1, D menos R2, x igual a 0, eu faço as contas. Ó. Então, a ideia é essa, eu chamo isso aqui de y. Então, eu tenho D menos R1, y igual a 0. Então, isso aqui vai me dar y de t é igual a, vamos dizer, eu vou chamar aqui de C1, é elevado a R1t. E aqui não importa se esse R1 é real ou complexo. Vai funcionar do mesmo jeito. Legal? Mesmo truque. E aí eu boto, aliás, aí eu tenho D menos R2x igual a C1 é elevado a R1t. E aí eu vou dizer, bom, isso aqui é x ponto menos R2x igual a C1 é elevado a R1t. Então, eu vou multiplicar por E elevado a menos R2t, menos R2 E elevado a menos R2t, aqui é x ponto, igual a C1 E elevado a R1 menos R2t. E não importa se R2 é real ou complexo. Né? Então, isso aqui é derivada em relação a t de E elevado a menos R2t, x é igual a isso aqui. Bom, mas isso daqui é a derivada em relação a t de C1 sobre... Estou supondo aqui R1 e R2 diferentes, tá? Senão ficava mais fácil, né? Então, só um C1 aqui. Então, a derivada desse daqui é igual à derivada desse, então esse daqui é esse mais uma constante. Então, eu tenho E elevado a menos R2 tx é igual a C1 então x de t, aqui é mais uma constante, né? Tá? Eles têm a mesma derivada, então esse é igual a esse mais uma constante. Vou botar aqui C2. Então aqui eu vou ter x de t vai ser C1 sobre R1 menos R2 é elevado a R1t mais C2 é elevado a R2t. Então eu já tenho, vamos dizer, eu nem preciso fazer essa conta de novo. Eu fiz aqui a conta geral, né? E se eu tenho as raízes, então meu x de t aqui, é claro que eu posso chamar isso aqui tudo de C1, né? Isso aqui é um número complexo, desconhecido, então eu posso botar C1 é elevado a K sobre raiz de m e t
mais C2 é elevado a menos K sobre raiz de M e T. E C1 e C2 eu calculo a partir desses caras aqui. Tá legal? Foi rápido? Foi. Hã? Rápido aqui? O que eu fiz? Ó? Eu decompus assim, aí disse, isso aqui ainda é uma equação de segunda ordem, mas se eu chamar isso daqui de y, eu fico com uma equação de primeira ordem, que vai ser d menos R1, y, quer dizer, y' menos R1y igual a zero, que vai ter como solução isso daqui. Já resolvi e tal. Aí eu pego esse cara e plugo aqui. Então, D menos R... troquei a ordem, né? Não, tá certo. Plugo aqui. D menos R2x é igual a esse cara, que era o y. Aí eu ligo a mesma máquina. Eu escrevo x ponto menos R2x, multiplico por E elevado a coisa e tal. Aí eu tenho uma integral para calcular. A primitiva aparece aqui. Ó, quando eu multipliquei por E elevado a menos R2t, tenho E elevado a R1t vezes E elevado a menos R2t. Dá isso aqui. A primitiva de uma exponencial é uma exponencial, eu ajusto o expoente para dar certo. Tem isso aqui. Aí eu vou, pum, resolvo. Então eu fico com a solução geral, que se eu tenho as raízes, então a minha solução é alguma coisa vezes E elevado a R1t, mais alguma coisa vezes E elevado a R2t. E essas constantes aqui eu preciso dos dados iniciais, ou de algum dado, isso aqui é solução geral, algum dado que me diga exatamente qual é a solução. Então, eu jogo aqui. Eu estou com isso aqui. Bom, é complexo. Né? Bom, aí tem duas coisas que você pode fazer. Vou apagar aqui. Uma coisa é dizer, poxa, mas isso aqui é complexo. Mas eu posso pensar assim, isso daqui é C1, isso daqui é real, imaginário. Então, isso é cosseno mais e seno. Então, isso daqui é C1 cosseno de K sobre raiz de M, T mais I seno de K sobre raiz de M, T, mais C2, mesma coisa, cosseno menos seno. E aí, isso daqui vai ser igual a C1 mais C2 cosseno de K sobre raiz de M, T, mais I C1 menos C2, porque aqui vai ter um menos. Tá, eu peguei esse cara daqui com o cosseno daqui. Aqui eu tenho I seno e aqui eu vou ter menos I seno. Então, eu vou botar isso aqui, seno de K sobre raiz de M, T. E aí é como se eu estivesse lá nos tempos do Tartaglia e tal, eu dizendo, eu achei aqui uma raiz complexa, mas se eu fizer de maneira que isso daqui seja real e isso daqui seja real, vai virar raiz real. Tá? Vai virar a solução real. Então, eu só preciso que C1 mais C2... Porque C1 mais C2... vamos dizer, se eu der dois números complexos quaisquer, digamos que eu dei um número complexo W1 para ser C1 mais C2, e um outro W2 para ser I, C1 menos I, C2, esse negócio aqui tem solução única. Esse sistema tem solução única. Então, quaisquer... Repara que a gente está fazendo álgebra linear em RN, mas de vez em quando pode ser necessário, né, resolver em CN. Mas quaisquer dois complexos que eu dei aqui, eu tenho C1 e C2 que vão dar isso. Então, eu simplesmente posso dizer, isso aqui vai ser igual a alguma coisa assim, W1
cosseno de K sobre raiz de mt, mais W2 seno K sobre raiz de mt. E agora, se eu disser, não, mas eu vou botar W1 e W2 reais aqui, isso vai dar real. E aí, se eu fizer t igual a 0, isso vira 0, isso vira 1, então W1 é igual ao meu x de 0. E se eu derivar, né, x ponto de t vai ser igual a menos W1 seno, menos W1 K sobre raiz de m, seno de K sobre raiz de mt, mais W2 K sobre raiz de m, cosseno de K sobre raiz de m, t. Então, quando fizer zero é esse daqui, tá? Então, aqui, x ponto de 0 vai ser igual a W2 K sobre raiz de m. E aí, com isso, se eu tiver esses dois, eu tenho W1 e tenho W2. Tá? E fica uma solução em termos de senos e cossenos que faz sentido lá, né? Parece uma coisa realmente que vai e volta. Né? Aí você pode, inclusive, fazer um macete aqui, fazer um ângulo de fase e tal, transformar isso num seno, num cosseno. Posso fazer assim. Ou eu posso também deixar assim e pensar, isso aqui é complexo. Se eu impuser que seja real, mas isso aqui é complexo. Significa você parar e dizer, não, peraí, o meu modelo físico poderia ser isso, né? O quadro aqui está na horizontal, tem um furinho aqui, tem um elástico que vai lá do outro lado da parede, está preso, tem um pedaço de madeira do outro lado da parede prendendo o elástico. Aí ele está aqui, aí tem minha bolinha infinitesimal está presa no elástico, aí eu puxo a minha bolinha para cá, e se eu soltar, ela vai fazer assim. Mas se eu der um peteleco para cá, ela vai fazer assim. Então, não é por acaso que aparecem os complexos aqui. Na verdade, né, quando você pensa no massa-mola, você tem que tomar muito cuidado, né, para ele realmente ficar andando em linha reta. Se você pensar no elástico, então... Né, porque se você vai dar a posição inicial, a velocidade inicial... Tá, a posição você soltou, ele vai na linha reta, mas se você der um peteleco, se você errar um pouquinho, ele já faz uma curva. Que nem aquele vídeo maravilhoso do cara que acredita na conservação da energia, vocês já viram? Tem uma aula de física, um professor de física, e aí eu botei esse vídeo lá, está lá no meu... Não vou contar para vocês, mas assim, está lá na página do curso. Ele tem uma sala de aula, um auditório, e aí botou uma corrente com aquela massa de demolição assim. Ele diz, isso aqui pesa não sei quantos quilos e tal, e aí ele puxa assim, joga, aí o negócio vai lá e arrebenta um vidro, que tem um negócio assim, pá, esmaga. Aí tira o vidro, mas aí ele fala, olha só, mas acontece o seguinte, se eu puxar e largar, conservação de energia garante que nunca vai voltar mais alto do que estava. E ele diz, eu acredito tanto nisso que eu estou disposto a arriscar minha vida. Aí ele vai lá, se coloca no lugar onde estava o vidro, bota a cara lá, pega a bola aqui, aí faz aquele suspense, silêncio, porque se eu errar, se eu der o menor impulso nessa bola, eu posso morrer. Aí ele solta, o negócio vai lá e volta aqui assim, e aí ele diz, aí ele termina, a física funciona e eu continuo vivo. Enfim, então aqui, se você errar um pouquinho, né, na velocidade, se ela não apontar exatamente para cá, se ela desviar um pouquinho, já você vai ter um movimento que vai ser curvilíneo. Então essa solução envolvendo números complexos é como se você tivesse posto para fora, posto porta fora a possibilidade do movimento ser, na verdade, num plano, e o negócio volta pela janela com os números complexos que aparecem aqui.
Como se as contas dissessem, ó, tem esse problema aqui. Hã? A interpretação é a seguinte, porque o massa-mola podia ser interpretado como massa elástico. Né? Você puxa um elástico valendo também a lei de Hooke. Então, você pode pensar assim, estou olhando aqui no plano. Aí tem aqui um ponto, tem aqui, né, a parede está aqui tem uma haste de madeira, o elástico está amarrado aqui, aí tem a sua bolinha aqui, você puxa ela para cá e solta ou dá uma velocidade e ela vai andar assim. E você está pensando em movimento retilíneo. Mas olha assim, né, você soltar aqui ou dar uma velocidade nessa reta aqui, só se você botar um cano aqui, assim, o negócio andar dentro, uma calha, uma coisa assim. Mas se você deixar ele livre, você poderia dar uma posição inicial e dar uma velocidade inicial assim, e aí o movimento, em vez de ser retilíneo, seria isso aqui a gente pode chamar de um V1, isso aqui de um V2, e seria, se V1 for igual a E1, você teria cosseno de K sobre raiz de MT, seno de K sobre raiz de MT, que é um movimento circular. Mas quando você faz cosseno de K sobre raiz de MT, V1, mais seno K sobre raiz de MT, V2, significa que você aplicou uma transformação linear que levou E1 em V1, E2 em V2. Então, aqui você tinha um movimento circular assim, né? Que E2, E1, e agora você transformou assim, V1, V2, ou seja, você aplicou a transformação linear do plano no plano, e uma transformação linear do plano no plano transforma elipses em elipses. Então, isso aqui é uma elipse, com centro na origem. Então, o oscilador harmônico, sem atrito nem nada, ele vai te dar uma órbita elíptica. Se tiver atrito, basicamente, você sabe, se tiver atrito, significa que você vai ter uma espiral assim, né? O atrito vai comendo. Então, isso aqui é a primeira parte, vamos dizer, o oscilador harmônico, elipse, com centro na origem. Posso pensar no plano complexo. Aí, Juca e Z igual a Z em Z2. A gente usou a transformação de Joukowski para ver que se você faz a transformação que leva Z em Z2, ela pega uma elipse de centro na origem e transforma numa elipse com foco na origem. Opa, Kepler! Então, tem uma ideia bonitinha. É um astrônomo sueco, eu pensava que ele era russo, chamado Bolin, teve essa ideia há um pouco mais de 100 anos de usar isso para fazer o problema de Kepler. Então, aqui então, o meu objetivo aqui, na verdade, eu estou passando pelas equações diferenciais. Vamos dizer, o nosso curso de equações diferenciais é menos um curso de métodos de resolução, resolve equações diferenciais também, mas o estudo do comportamento qualitativo das soluções. Aqui o oscilador harmônico tem várias coisas interessantes. Uma delas é quando você se permite botar uma forcinha atuando, e dependendo de como você bota essa forcinha, você pode entrar em ressonância, quer dizer, o negócio começar. Né? Você pode até imaginar assim, ó, na verdade sempre tem um atrito, então esse negócio aqui sempre vai querer espiralar para dentro. Mas você poderia dizer, não, mas tudo bem, quando ele chegar aqui eu dou um peteleco e ele volta
para a órbita original. Tá? Então você fica lá dando peteleco. Agora, de repente, se você disser, opa, mas aqui, quando ele chegar aqui, eu dou um peteleco um pouco maior, ele salta, aí eu dou outro peteleco. Vocês aprenderam isso quando não tinham 3 anos de idade, andando de balanço. Não é oscilador harmônico, mas é parecido. Não precisa ser constante, mas o fato é que você pode, né, botar uma força que ela vai fazendo a energia aumentar. Tem uma coisa aqui também, nesse caso, que é conservação de energia. Todo mundo está fazendo cálculo 2, ou fez e tal, gradiente e tal. Porque o campo de força de oscilador harmônico é um campo central. Né? Então, é um exemplo, a gente já viu isso quando... Em princípio, você pode pensar assim, estou em R3, só que está aqui a origem e eu estou aqui no ponto x de t e a minha força f de x de t é igual a alguma coisa, alfa de t, x de t. Ponto na direção da origem. Então, nesse caso, a gente viu a conservação do momento angular e o fato de que a órbita é plana. Quer dizer, se você soltar assim, vai ser reta. Mas dando uma velocidade, se a velocidade inicial e a posição inicial não estiverem alinhadas, a órbita vai ser num plano. E vai varrer áreas iguais em tempos iguais. E mais ainda, se não tiver outra força, todo o campo central é gradiente de alguém. Vocês vão ver no cálculo 3, vocês vão ter que lidar com essa situação que poderia ser desagradável, mas permite fazer muita matemática, que é, quando você tem funções de uma variável, toda função contínua é derivada de alguém. Então você poderia pensar, bom, eu estou aqui em R2, R3, Rn, sei lá, eu tenho um campo de vetores contínuo, ele deveria ser gradiente de alguém. Só que não. Existem campos de vetores sem infinito que não são gradientes de ninguém. Mas os campos centrais são. E isso tem a ver com vamos dizer, eu considero isso uma fantasia, mas vamos dizer, você tem um movimento aqui, né? Então, digamos, você é uma coisa assim. Então, você vai descrever uma trajetória aqui e em cada instante você vai ter aqui x ponto de t, e supõe que a sua mx2 pontos de t é igual a esse f de x de t. Quer dizer, tem um campo de forças, por exemplo, gravitação. Supõe que Deus está segurando a massa aqui, o Sol, né? E uma massa planeta começa a andar aqui, e aí tem uma força da gravitação que é assim, é um campo central. Então, supõe que esse campo tem essa cara assim. Aqui, vamos dizer, vamos botar assim o f de x de t, na verdade, é como se ele fosse assim um alfa da norma de x de t vezes x de t, ou unitário de x de t. Tá? Alguma coisa assim. Quer dizer, ele tem uma simetria também. Um campo assim, ele sempre é gradiente de alguém. E quando o campo é gradiente de alguém, e você tem uma coisa assim, quer dizer, supõe que f, vou botar assim, menos gradiente de U. A U de R3 em R. Isso aqui é a energia potencial. Então, se o F é gradiente de alguém, esse cara daqui você chama de energia potencial, e se você somar em cada instante a energia potencial com a energia cinética, isso dá uma coisa que não varia.
Você pode fazer assim, simplesmente faz a conta. Você bota assim, ó, 1/2 de m x ponto de t ao quadrado mais u de x de t. Chama isso aqui de E de t. Aí deriva isso em relação a t. Isso daqui é x ponto, x ponto. Então deriva como um produto. Então aqui você vai ter 1/2 de m, essa derivada disso daqui vai ser x, 2 pontos, x ponto. Isso aqui vai ser gradiente de u de x escalar x ponto, vou botar aqui na mesma linguagem, isso é a linha de t. E aí, isso daqui, aliás, 1/2 aqui era 2, né? Então corta aqui. Então aqui você tem mx 2 pontos escalar x menos, isso aqui é o f. Então, menos f de x escalar x ponto, aqui é x ponto também, igual a linha de t. Mais m, x 2 pontos, menos f de x é zero. Então, isso daqui diz que a linha de t igual a zero. Aqui foi a demonstração sem nenhuma poesia. De onde o cara sacou essa porcaria? Mas, se você acreditar, por exemplo, em trabalho, já dá para fazer alguma coisa mais poética. Se você, como eu, for ateu e não acreditar em trabalho, você ainda pode dizer, não, mas eu gostaria de ver como é que eu procuro esse U sabendo F. Eu vou fazer assim. Estou gastando um tempo aqui, isso aqui é bem começo de cálculo 3, tá? Mas é porque a energia a gente vai precisar. Oi. Aqui? É porque aqui eu estou derivando esse cara daqui, ó, x ponto ao quadrado é x ponto escalar x ponto. Aí deriva como um produto. Esse vezes a derivada desse, mais a derivada desse vezes esse, que é 2 vezes isso aqui. Aí corto 2 aqui. Então, o que eu, como ateu, consigo pensar aqui? Imagina assim, que eu estou aqui no ponto A, né, eu tenho o campo F. F podia ser de Rn, mas de R3 em R3. Estou aqui no ponto A e eu quero, né? Quero, sei lá, uma F de R3 em R, tal que gradiente de F igual a Fzão. Então, claro, essa F aqui, eu posso somar uma constante, então eu posso definir, né, quem vai ser F no ponto A. F pequeno. Então, digo F de A pequeno é zero, ou π, ou, sei lá, alguma coisa que faça na superfície da Terra ser zero, qualquer coisa assim. Tá? Escolhi um número, F de A, não sei. Aí eu dou um ponto B aqui. Como é que eu vou achar esse F de B conhecendo esse F? Eu posso fazer assim, ó, eu pego uma curva, né, x de AB em R3, x de A igual a A, x de B igual a B. E aí eu sei que F de B menos F de A vai ser F de x de B menos F de x de A, que, como eu sei a teoria fundamental do cálculo, é igual à integral de A até B da derivada, né, de d dt de F de x de t dt.
que é a integral de A até B. Bom, se o gradiente de f é fzão, esse aqui vai ser gradiente de fzinho em x de t, escalar x ponto de t dt. Então, isso aqui vai ser igual à integral de A até B de fzão de x de t, escalar x ponto de t, dt. Se eu for religioso, eu vou chamar isso aqui de trabalho. Quer dizer, você pega aqui no ponto x de t, você tem aqui f de x de t, você tem aqui o x ponto de t dt, isso aqui é o meu ds, e eu estou multiplicando a força pela variação da posição. E aí eu olho para... Então, esse trabalho é a variação da minha energia, vamos dizer, ainda não vou chamar de energia, mas é esse aqui, o F de B menos F de A. Por outro lado, eu posso continuar essa conta e dizer, mas esse trabalho aqui é integral de A até B, se eu estou supondo aqui que mx dois pontos igual a f de x, então isso aqui é mx dois pontos de t, escalar x ponto de t, dt, e eu sei a derivada do produto, então eu sei que isso daqui é igual à integral de A até B da derivada em relação a t de 1 meio de m, vou botar assim, x ponto de t, escalar x ponto de t, dt. Né? Se eu derivo isso daqui em relação a t, eu tenho x dois pontos, x ponto duas vezes, quarta esse meio aqui. Tá a mesma conta que eu fiz agora há pouco. Né? Tá legal? Então, isso aqui é igual a 1 meio de mx ponto de b ao quadrado, que isso aqui é o quadrado da norma, menos 1 meio. A gente não precisa saber a integral do arco tangente, nada, mas só integrais de coisa simples já quebra um galhão. X ponto de A ao quadrado. Aí, outra vez, se eu sou religioso, eu chamo isso aqui de energia cinética. E aí, ó, a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética. Eu podia fazer uma coisa assim, né? Passar o B do lado de lá. Quer dizer, aqui eu poderia fazer assim, né? F de x de B menos 1 meio de m. Vou passar para lá, né? F de x de A mais 1 meio x ponto de A ao quadrado é igual... certo isso aqui? É menos f de x de A aqui, né? Igual a menos f de x de B mais 1 meio de m Então, para ficar bonitinho, eu trocaria o f por menos f. Então, eu chamo de U igual a menos f. E aí, a soma da energia cinética, chamo de menos f, chamo de energia potencial. Então, isso aqui, quando eu estou no ponto x de B, eu tenho energia potencial U de x de B. E eu estou com essa velocidade aqui, eu tenho energia cinética correspondente. E se por acaso isso mudar, por exemplo, se diminuir
a minha velocidade diminuir minha energia cinética, a minha energia potencial lá vai aumentar, e isso vai ser sempre constante. Porque, repara, isso aqui é sempre igual para quaisquer A e B. Então, na verdade, para qualquer T1 e T2, a soma da energia cinética com a energia potencial é sempre a mesma. Então, tem uma conservação da energia toda vez que você tiver uma situação assim. No oscilador harmônico, deu para entender assim? Então, vocês podem escolher se vocês querem ser religiosos, ateus, agnósticos, ou de qual religião, de repente. Então, e não tem. É legal porque não tem nenhuma física envolvida aqui. A física talvez seja parte religiosa. Aliás, eu sinto. Outro dia eu vi um vídeo muito legal de um cara que ele até estava na minha banca de doutorado. Acho que ele se aposentou, começou. Aí ele falou que quando a gente faz as contas matemáticas, geralmente a gente tira a massa. Mas a massa é a única coisa física. Né? Massa. Certo? Essas contas aqui, até eu que não sei nada de física, faço. Agora, me pede para explicar o que é massa. Não vai rolar. Não vou saber. Então, vocês podiam fazer isso. Faz um curso de física e pergunta para o professor de física o que é massa. Ele vai dizer, não, segundo a relatividade, a massa é a curvatura do espaço e tal. Vou jogar para matemática também. Não, é no sentido de que o que significa. Não sei. Por que diabos eu vou querer? Entendeu? É mais uma coisa assim. Está claro para mim, eu sei. Imagina, uma vez tinha descido da garagem do meu prédio, eu estava de bicicleta lá em cima, eu fui mostrar para o meu pai, eu sabia descer, desci de bicicleta a rampa e abri demais a curva, dei com a cara na parede, assim. Fico imaginando meu pai vendo isso. Felizmente não aconteceu nada. Então eu sei que, vamos dizer, você, com muita velocidade e aparentemente sendo mais pesado, tem uma diferença na hora do choque, mas entendeu? O que diferencia quantidade de movimento, de energia cinética, porque não a outra? Ainda por cima tem outro videozinho que eu acho que vale super a pena ver, que eu também botei, é o da câmara de vácuo. Isso. O Galileu fez essa coisa de provar que quando cai um corpo leve e um corpo pesado, que chegam ao mesmo tempo, aí os caras pegaram e foram uma câmara de vácuo. Deve custar uma fortuna essa experiência, é um negócio altíssimo, assim, leva não sei quantas horas esvaziando, fazendo vácuo, e aí soltaram uma massa de ferro e um chumaço de plumas, e filmaram aí um negócio desses. Então, são coisas assim, meio... Né, tem diferenças sutis aí, que para mim não são muito claras. O que é temperatura, o que é massa, o que é energia. Segundo Feynman, energia é uma coisa que você não sabe o que é, mas você mede. Ele dá um exemplo, ele conta a história do garoto que tem os cubinhos dele, e aí no final do dia a mãe sempre junta os cubinhos na caixa, conta, tá lá os cubinhos e tal. E aí um dia contou e tem menos cubinhos. Aí ela procura, aí acha debaixo da cama e tal. Aí tem um dia que tem mais cubinho do que tinha. Aí ela fica doida, até descobrir que ele foi brincar na casa do vizinho, roubou os cubinhos do vizinho, então é por isso que tinha mais. Então, energia é uma coisa assim, que você mede, conserva e tal, mas acho que ele também não sabe o que é. Então, os conceitos físicos. Entropia, por exemplo, eu vou morrer sem saber o que é. Eu me dei como meta entender entropia, porque tem uma entropia microscópica, entropia macroscópica e tal. E eu me lembro, faz muitos anos, o momento em que eu praticamente desisti
foi o dia que eu disse, não, hoje entropia não, mas temperatura de hoje não passa. Né? Temperatura... Aí cheguei aqui no fundo, não saía perguntando o que é temperatura. Aí viu com aquela cascata, o nível de agitação das moléculas, não sei o quê, aquelas coisas. Aí eu disse, não, vou lá. Aí fui lá na Físico-Química, quinto andar do bloco A, Físico-Química. Encontrei um colega lá da Físico-Química, Emanuel. Emanuel, me explica o que é temperatura. Aí ele olhou para mim e falou, a temperatura é a derivada da energia interna em relação à entropia. Aí Mas tem um negócio, faz sentido, é que você tem uma forma da variação da energia que não é exata, mas você multiplica por uma função que você chama de 1 sobre t, e aí vira uma outra que você... Então vira uma coisa meio matemática também. Então tem umas definições aqui assim, que acabam em matemática, e aí você fica meio com a tendência a ser ateu mesmo. Por isso. Mas tem um certo sentido, né? Quer dizer, olhar para a componente da força na direção do movimento. Não digo que não faça sentido, mas não é tão... para mim, vamos dizer, para mim isso aqui eu consigo entender, ou pelo menos pensar que entendo. Como me disse aí nas coisas da ciência, uma vez fui conversar com um colega da ecologia, aí ele disse, não, a ecologia é o seguinte, você pega, vai para o meio do mato, aí captura 3 porquinhos selvagens, aí marca os porquinhos no seu 3, não, 5, vamos dizer. Aí solta, aí depois de um tempo você volta lá e consegue recapturar 3. E aí é esse o dado que você tem. E aí ele falou assim, pois é, quem gosta dessa ecologia toda matematizada e tal, são os engenheiros. E falou assim, porque aí eles pensam que entendem. Então, eu vejo que é uma coisa assim, meio ciência é ciência, mas... Minha mulher me falou de um negócio lá, que ela está fazendo uns negócios de dança chinesa, que os chineses já estão com um negócio que mede, de certa forma, o seu campo, um campo de força, um campo, a aura, sei lá, uma coisa assim. Imagina, pode ser que daqui a 200 anos o nego descubra que o que importa é a aura e não essas coisas de medicina que a gente acredita. Eu fico mais tranquilo de pensar que pode ser por aí, porque aí é sinal de mudanças. Enfim, temos isso. Então tem essa coisa da conservação da energia, e a energia potencial é alguma coisa cujo gradiente é a sua força. E geralmente no curso de física é isso, você vai procurar a energia, você integra, faz uma integral de linha da força e tal. Mas aqui acho que foi uma explicação razoável, geral. Então, a gente tem aqui, né, m x 2 pontos igual a menos K2 x. Esse daqui é o nosso f de x. E ele é o gradiente de alguém. Quer dizer, você tem, tá certo? O f de x, essencialmente, né, ele é menos K2, x1, x2, x3. Esse cara daqui, ó, x1, x2, x3, é o gradiente de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado, daria certo se eu dividir por 2. Não é no adivinhômetro. Então, aqui, né, então a gente pode dizer que U de x é igual a K2 sobre 2,
x escalar x, ou norma de x ao quadrado, tá? O que significa que se isso daqui está valendo, você deve ter um E de t, que é 1 meio de mx ponto de t ao quadrado, mais K2 sobre 2, x de t ao quadrado. E eu acredito, se derivar, vai dar zero. Nessa hora eu tenho fé, porque eu acho que eu não errei a conta. E sei que se não der, é porque eu errei a conta aqui. Então, se eu fizer L' de t, vai ser 1 meio de m x2 ponto, x2 pontos, mais K2 sobre 2, vezes 2, x escalar x ponto. Né? Corta aqui. Então, a gente vai ter, esse aqui vai ser igual a mx2 pontos, mais K2x, escalar x pontos. E mx2 pontos mais K2x é zero. Tá? Mas eu fiz antes toda coisa, quer dizer, aqui não caiu mais do céu. Agora eu... Oi. Isso aqui? Aqui eu adivinhei, né? Eu olhei para esse cara e disse, de quem esse cara é gradiente? Bom, a derivada em relação a x1, tem que dar x1, então tem que ter um x1 ao quadrado sobre 2, mais alguma coisa, só depende de x2 e x3, mas tem que ter um x2 ao quadrado sobre 2, x3 ao quadrado sobre 2, já tá bom, é isso. Aqui? Ué, porque isso aqui é o quadrado, é que tinha um K2 aqui, né? Tinha um K2 que precisava, né? Quer dizer, eu preciso que menos o gradiente disso seja isso. Então, esse daqui é isso. Sobre 2 está aqui. E falta o K2 que tem que ter aqui. Então, agora, quando eu pegar o gradiente disso, vai dar K2, x1, x2, x3, que é menos o F. Eu quero que o F seja igual a menos o gradiente de 1 em x. Lembra que eu troquei o sinal lá? Porque eu estava com F de B menos F de A é igual a 1 meio de M x ponto de B ao quadrado mais menos 1 meio de M x ponto de A ao quadrado. Aí, para não ficar com energia cinética, se eu passar esse cara, o B para cá e esse para lá, eu vou ficar com energia cinética menos o F. Aí, para dizer que não, que a soma, tem uma soma que se conserva, às vezes, uma diferença. Embora em outros momentos, essa diferença tem a ver com a ação, é uma outra coisa também física. Tá, mas, de qualquer maneira, a gente só vai precisar desse fato aqui. Não precisaria saber nada de gradiente para fazer isso aqui, mas ficaria meio esquisito. Então, cara, são... Hã? 40. Porque é meio o que a gente vai tentar fazer agora é pegar esse conhecimento do oscilador harmônico, né, então você tem aqui,
Bom, eu tenho aqui uma elipse de centro na origem, né? Isso aqui é W de t. Aí eu elevo ao quadrado e vou ter aqui z de t igual a w de t ao quadrado. E aí você tinha uma elipse de centro na origem, vai virar uma elipse com um foco na origem. Mas também ia você querer demais que na hora que você está andando aqui, essa daqui faça exatamente a órbita do planeta. Então, na verdade, é só uma fantasiazinha para você dizer, bom, eu vou ter que mudar o tempo aqui. Esse cara aqui, no tempo t, não vai ser... Isso aqui é outro... Não é o tempo t, é algum outro tempo. Mas tem uma coisa que é muito boa aqui, que é o fato de que você tem um ângulo θ aqui, e aqui você vai ter o ângulo 2θ, porque quando você eleva ao quadrado, o ângulo é multiplicado por 2. Então, em coordenadas polares, você tem módulo de w, θ. E aqui você vai ter módulo de w ao quadrado, 2θ. Super simpático. E a outra coisa é que, assim como no caso do oscilador harmônico, aqui também o campo é central. Então, você tem tempos iguais, ele varre áreas iguais. E aí a gente vai usar essas coisas para adivinhar a relação entre essa daqui e essa daqui. Então, vamos dizer, não vou fazer nada de oscilador harmônico forçado, nem com atrito, embora também é muito legal a energia aqui, que é o fato, né, de que você aqui está andando assim. Se você coloca alguma perda, né, tipo aquela coisa, você está andando com uma certa velocidade, então você tem uma resistência contra a velocidade, você joga na energia e você vê que a energia diminui. Você está com energia, você está com um atrito e ele faz você perder energia e a órbita ir fechando. É uma coisa relativamente simples aqui, mas não vai interferir na nossa história, que nós vamos ficar com o oscilador harmônico bonitinho e o problema de Kepler assim também bonitinho. Então tem umas piruetas. Esse negócio vocês não encontram muito em lugar, porque foi uma coisa assim, o Arnold, que era um matemático russo, soviético, ele aprendeu isso em algum lugar, achou bonitinho, aí ele deu umas palestras sobre isso, depois ele escreveu um livro que ele mostra esse negócio. Eu assisti a palestra, achei legal. Não é porque tem tudo a ver. Nós estudamos cônicas, curvas parametrizadas, coordenadas polares e tal. Então, podemos fazer essa história. Isso. Vai ser essa, quer dizer, o nosso jogo vai ser esse. Nós vamos pensar que nós temos um oscilador harmônico, e um Kepler aqui, assim. E aí a ideia vai ser, de certa forma, pensar assim, ó, esse cara aqui está andando nessa órbita aqui, e essa órbita a gente pode determinar em função do que a gente quer aqui. E aqui você vai ter uma órbita assim, e aqui você vai ter W de t, ou tal, não sei. Vamos dizer que seja o t aqui. W de tal, e aqui você vai ter um Z de t de tal, que vai ser igual a W de tal ao quadrado.
Quer dizer, num certo tempo t, vai depender desse tal. Aqui você vai estar aqui. Porque o que a gente sabe é só isso, vamos dizer. Se eu conhecesse essa órbita aqui, eu poderia talvez determinar essa órbita aqui de maneira que quando eu elevar ao quadrado eu tenho essa. Mas o cara que está andando aqui vai parar aqui num cara que, se eu botar ao mesmo tempo, não vai... Tá certo? Porque eu preciso aqui, em princípio, né, se eu fizesse só z de t igual a w de t ao quadrado, então teria z ponto de t igual a 2w, w ponto, z dois pontos igual a 2w ponto quadrado mais 2w, w dois pontos, e talvez, né, eu não tivesse essa aceleração aqui satisfazendo a lei da gravidade. Aqui tem a lei de... Tem muito por que ser. Então tem que tomar esses cuidados. E no fim eu quero que tenha tudo. Vamos dizer, esse cara, quer dizer, eu preciso, né, que o meu z dois pontos de t seja igual a gmm sobre norma de z de t ao cubo, z de t com sinal menos aqui, porque todas as constantes são positivas. Então, eu vou precisar fazer o meu ajuste de maneira que isso funcione. Bom, vai valer a lei das áreas, porque se isso valer, o campo é central, a lei das áreas vem de graça. Tá? Quer dizer, a gente já sabe isso. Né? Se tem um ponto aqui parado, origem, vamos chamar a origem. Se sempre a força, quer dizer, a aceleração que você tem está apontando nessa direção aqui, mesmo que aponte para lá, você vai varrer áreas iguais em tempos iguais. A lei das áreas vai vir. E a lei dos períodos tem uma coisa meio fantástica. Eu já dei uma dica, porque aqui, vamos dizer, quando você dá uma meia volta aqui, você retorna aqui, né? Porque como o quadrado desse é igual ao quadrado desse, você volta. Então, meio período aqui. E, ao mesmo tempo, ó, esse cara daqui é o maior aqui. Então, quando você eleva ele ao quadrado, ele tem que dar esse cara aqui. Se você pegar esse outro eixo aqui são 90 graus. Então, o quadrado desse, né, e o quadrado desse formam 180 graus, porque eles são em 90 graus. Então, esse quadrado aqui vem parar aqui. Então, o eixo maior aqui é a soma dos quadrados dos eixos menores. Isso vai dar alguma coisa... Por isso que vai sair alguma coisa ali dos períodos aqui, que é uma coisa meio... Não consigo nem imaginar como é que o cara... Como é que o cara tem essa ideia, né? Fico olhando para aqueles números e lá. Uma vez, num curso de álgebra, falou que tem uma fórmula de Euler envolvendo o número de primos menores com certo número, com logaritmo. E o cara disse, não, olha essa coisa, porque ele sabia a tabela de logaritmos de cor. Ou Gauss, sei lá. Tem três casos. Tá? Bom, mas em resumo, é isso que vai... Vamos dizer, a gente tem algumas pistas aqui, né? Primeiro que esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, quer dizer, se esse é θ, esse aqui é 2θ, já é uma coisa legal. Tem essa coisa dos períodos, quer dizer, esse tamanho daqui é a soma do quadrado desse com o quadrado desse. É uma coisa legal. E, basicamente, a gente tem que ter essa relação. Quem é o t em função de tal? Não vou nem tentar começar. Raramente eu acerto essas contas, sabe, fazendo e acerto. Frequentemente eu erro. Mas
Mas, sim. A segunda é qual? É força? Eu acho que é uma. Acho que essas coisas têm a ver com Galileu já. Eu li uma coisa assim, que a primeira já é do Galileu, a segunda é um desenvolvimento. Não é porque se não tem nenhuma força, o cara permanece em movimento retilíneo uniforme. É razoável que você formule que força vai modificar a velocidade. Né? Mas eu não sei, mas pelo que eu entendi é isso. Já tinha umas coisas do Galileu, o Newton trabalhou ali, e a coisa da lei da gravitação, ele recebeu umas dicas. Uma das palestras que eu vi do Arnold, depois eu não entendi se não era, se era exatamente isso, mas porque o Hooke, da lei de Hooke aqui, ele e o Newton eram meio desafetos, assim, e aí teve um momento que o Hooke virou o secretário da Royal Society, que era. E ele, como secretário, toda reunião, acho que era toda semana, ele tinha que ir lá na reunião apresentar 5 novas descobertas, não deles necessariamente, mas apresentar. E aí ele escreveu para o Newton, fazer as pazes, a gente se desentendeu, mas você podia me falar das suas descobertas para eu apresentar lá e tal. E aí meio que teria sido ele que teria sugerido ao Newton estudar a questão da gravitação e dado umas dicas, inclusive alguma dica no sentido do inverso do quadrado das distâncias, que ele tinha feito uns experimentos, não sei exatamente, mas, e que o Newton teria dito, não, estou muito velho, já estou com 35 anos e tal, mas, no fim, aí tem os caras, vai o Halley, acho que é o Halley, tem uns, né, vários caras que conversam com o Newton, falam umas coisas, então, vamos dizer, não é tudo Newton. Ele mesmo diz que subiu nos ombros de gigantes e tal. Parece que eu não sei se era o Hulk, eu vi que era uma sacanagem, não sei se era o Hulk que era o desafeto dele, que era baixinho, eu falar que subiu nos ombros de gigantes, já deixava o cara de fora. Então, umas coisas assim. Como eu já falei, o Newton, pelo que você lê no livro dele de cálculo, que ali, ele tinha 23 anos, então ele se refere à derivada e à integral meio como coisas já conhecidas. Ele não reivindica a invenção da derivada e da integral. Isso muito antes do Leibniz. Quer dizer, lá no meio dele, essas ideias já deviam estar circulando. O que ele reivindica são as séries de Taylor. O Taylor veio depois. Então, aqui o nosso próximo momento, acho que de quarta-feira, de repente, é fazer esse caminho. Aí, vamos dizer, aí na semana que vem a gente dá volta à forma de variação de ângulo e voltar ao teorema fundamental da álgebra, o Brouwer e tal. E equação da reta, todo mundo projetar ponto em reta, não vamos pagar mico e prova de monitoria. Equação da reta, projeção de ponto em reta, todo mundo tem que saber. É uma piada que eu fui na banca de monitoria, acho que era ano passado, ano retrasado, e botei, eram 6 questões de múltipla escolha, e a mais fácil dava 2 pontos e um terceiro ponto, pedia a projeção desse ponto na reta que passava pelos dois. E era múltipla escolha, 4 opções, e acho que só uma pessoa acertou. Não era dentre as pessoas que fizeram o curso, 1 em 12, nem entre as pessoas aprovadas no curso, eram os candidatos a monitor do curso. Então, você vê que mas por experiência, sabe que
a diferença entre o que você espera que os seus alunos saibam e o que eles efetivamente sabem, geralmente é bastante grande. Isso é bom. Vamos dizer, aprender derivada no cálculo 1, no cálculo 2, na física 1, nas equações diferenciais, na computação científica, tem que uma hora assim, não. E Algebra linear também tem um pouco isso.